Graça e paz, meus amados irmãos, e vamos meditar na palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumadas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por nos trazer à tua casa para prestar-te esse culto, qual somos devedores. Agora, Senhor, que vamos meditar na tua santa palavra. Dá-nos a condição necessária, Senhor, de ouvirmos as exortações da tua palavra. Alimenta o nosso ser, corrija a nossa alma, Senhor. Faz com que andemos na tua presença. Tudo que nós precisamos, Senhor, é ouvir a tua voz e seguir a tua orientação. Mais uma vez oramos a ti, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar esta noite, irmãos, sobre as queixas de Deus, baseado nesse texto. Veja, irmãos, todos os dias nós fazemos e ouvimos queixas. A queixa não é uma coisa apenas de nós, os humanos. As queixas, elas também fazem parte do comportamento de Deus. Por vezes nós esquecemos de que o que nós fazemos aqui na terra, como filhos de Deus, há uma reação do divino, de Deus, o nosso Pai. Pastor Hernandes Dias é um grande escritor, nós sabemos disso, pregador da nossa igreja, e entre muitas literaturas que ele costumou produzir e produz, há um livreto dele intitulado O Clamor Emocionado de Deus. Quando o pastor Hernandes, nesse livreto, ele destaca as reações de Deus em relação ao comportamento do seu povo, Israel. Baseado nos primeiros capítulos de Jeremias. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso Deus é um ser que reage às ações do seu povo. Esse livro do profeta Isaías é um livro que, em muitas partes dele,
está claro as reações de Deus diante do comportamento do seu povo. Mas nós precisamos nos situar um pouco a respeito desse profeta de Deus chamado Isaías. Veja, irmãos, Isaías é um dos profetas mais citados do Novo Testamento. Ele profetizou durante o reinado de 3 reis, conforme o texto que nós acabamos de ler, ou melhor, 4. Isaías vem de uma família de bastante posição social em Israel. Ele foi pai de 2 filhos e foi chamado para profetizar. E quando ele foi chamado por Deus, Isaías respondeu a esse chamado de forma alegre, diferente de outros profetas. Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, quando foi chamado, não é? Outros apresentaram suas desculpas, como Moisés, que disse: Senhor, não sei falar, eu sou gago. E assim, irmãos, se nós formos contabilizar o chamado de muitos dos servos do Senhor, que estão registrados na Bíblia, nós observamos que muitos desses que foram chamados pelo Senhor apresentaram suas desculpas. Mas Isaías não. Isaías é um profeta que responde com alegria ao seu chamado. Mesmo sabendo que no seu chamado, Deus havia dito para ele que, de início, ele não teria resultados positivos em relação ao seu ministério. Isso nós observamos no primeiro capítulo. Isaías, irmãos, foi um grande conselheiro em Israel, conforme nos diz os estudiosos. Ele foi um conselheiro político religioso. Jerônimo, uma das cabeças pensantes da história da igreja, compara Isaías com o lendário orador grego Demóstenes. Quando nós vamos fazer um comparativo entre os escritos de Isaías em relação a outros profetas, observamos que Isaías usa palavras muito diferentes em relação a outros profetas. E ele usa mais ou menos 2.000 palavras diferentes dos demais profetas. Segundo a tradição, esse profeta Isaías, ele foi morto no governo de Manassés. A situação em que Isaías é levantado como profeta, aparentemente foi uma situação ou uma realidade muito confortável para Israel. Um dos reinados o qual ele profetizou foi o reinado de Uzias. Foi um grande rei para Israel. Um homem muito próspero no seu reinado. Muito empreendedor. Mas mesmo naquele cenário de prosperidade, o qual Isaías profetizou, durante o reinado também de Uzias, algo era percebível. Este povo, o povo de Deus, mesmo vivendo sob a liderança de reis prósperos, no contexto e na época de Uzias, aliás, de Isaías, o povo estava em declínio espiritual. O povo estava imergido, irmãos, numa situação de calamidade espiritual. E aí, irmãos, é quando Deus levanta esse profeta para falar diretamente ao coração de Israel. Ele já foi credenciado por Deus para ser um profeta, para ser boca de Deus, durante esses 4 reinados. O que credenciou Isaías para ser um profeta de credibilidade, com uma mensagem tão direta e forte ao coração de um povo que aparentemente estava no bem bom, que não lhes faltava nada? Era como se Israel tivesse dizendo assim: olha, nós não precisamos de profetas, porque está tudo em paz em Israel. Tudo dá certo. A agricultura, o exército, tudo está correndo bem em Israel. Para que profeta? Poderia ser assim.
Mas Deus levantou esse profeta, obrigado, irmão. Deus levantou esse profeta, irmãos, porque Deus sabia que por mais que o seu povo lograsse êxito nas diversas áreas, o povo poderia incorrer ou cair no erro de se esquecer do essencial. Isso, irmãos, é uma realidade que já deve ser aplicada à minha e à sua vida. Quando nós estamos numa vida bem confortável, a gente não pode esquecer de que no período de conforto, nós corremos o risco de cairmos no descuido, de investirmos naquilo que é essencial, naquilo que deve ser prioridade, no nosso obedecer ao Senhor. Isaías é um profeta de Deus que se levanta com credibilidade, porque o que Isaías falou, irmão, se cumpriu. Senaqueribe era um rei terrível contra o povo de Deus, e ele se levantou para destruir Judá, Jerusalém, mas Isaías profetizou dizendo que ele não ia conquistar Jerusalém. E ficou registrado que Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém. Mais tarde, diante de uma grave enfermidade que acometeu Ezequias, de uma doença mortal quase irreversível, Deus usou o profeta também para dizer que os seus dias seriam prolongados. Os seus anos de vida seriam prolongados. Depois, Isaías também fala. Ele disse que Ciro, rei da Pérsia, surgiria como grande libertador do povo de Judá, do cativeiro da Babilônia. E isso aconteceu. São 3 fatos proféticos marcantes da vida de Isaías que o credencia para ser boca de Deus, quando o assunto é falar para o povo de Deus. Isaías, irmãos, é o profeta evangélico, a gente pode dizer assim. E os capítulos, do primeiro capítulo até o 40, né? Depois até o capítulo 66, nós observamos que Deus orienta o profeta para tratar da graça de Deus direcionada ao coração do seu povo. A peça central desse livro de Isaías está justamente no capítulo 53, onde fala de Cristo crucificado. Vamos para o texto. As queixas de Deus. Versículo 2. Nós observamos a palavra de Deus dizendo assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Irmãos, há aqui um apelo de um testemunho geral. Mesmo numa linguagem poética, mas Deus aqui faz um apelo ao seu povo, aos seus filhos. O Senhor é quem fala. Quem fala aqui é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Irmãos, de forma bem prática e comparativa, quando alguém que contraiu aliança conosco se queixa diante de nós, como é que nós reagimos? Quando a esposa se queixa diante do esposo, como o esposo deve reagir? Quando os filhos se queixam diante dos pais, como os pais devem reagir diante disso? O que nós observamos aqui, irmãos, é Deus se apresentando como pai para Israel. Deus tem uma queixa. Como Israel deve reagir diante dessas queixas? Todos os dias, irmãos, nós somos cercados de vozes, de queixas. Algumas nós escutamos, ou muitas, e outras não. Mas quando Deus fala para nós que somos seus filhos, como devemos reagir diante das queixas do Senhor? Vivemos dias, irmãos, de muito desprezo em relação ao ser de Deus. O que poderemos colher diante do fazer ouvidos moucos quando Deus apresenta as suas queixas a nós, o seu povo?
Certamente, irmãos, os resultados não são bons para aqueles que resolvem não ouvir as queixas de Deus. E Deus aqui, irmãos, Ele fala na condição de Pai. E Ele espera que eu e você, como filhos que somos dEle, respondamos com obediência. Às vezes nós vivemos assim, como se Deus não tivesse sentimentos, conforme falei no início. Deus tem sentimentos. Uma vez perguntaram a uma criança: como é que você prova que você ama os seus pais? Ou o seu pai? A criança disse: obedecendo. Tem prova maior do que essa? Como podemos provar que amamos ao nosso Deus? Obedecendo ao Senhor. Então, quando Deus se queixa, irmãos, é porque precisa da nossa parte entendermos e atentarmos às queixas desse Senhor, que é o nosso Pai. Israel, por um dado momento, irmãos, estava esquecendo, não estava dando credibilidade às queixas de Deus. Israel soube e sabia que desprezar a voz de Deus nunca foi bom. E de forma bem prática e aplicativa para mim e para você, irmãos, todas as vezes que nós desprezamos os ensinos de Deus, a coisa não termina bem para nós. Nós temos vários exemplos na história, tanto da Bíblia como fora da Bíblia, de pessoas que resolveram debochar de Deus, desprezar a sua palavra, os seus ensinos. Todos nós conhecemos escritores seculares que não são e que não foram cristãos, que até hoje do seu comportamento e nos seus escritos debocham dos argumentos, das exortações, dos ensinos de Deus. Friedrich Nietzsche é vocês sabem disso. Um homem declaradamente ateu, mesmo tendo seus pais, ou pelo menos o seu pai sendo um pastor da Alemanha, há muito tempo atrás, ele era filho de pastor, mas com o tempo ele abandonou qualquer crença em Deus e morreu tristemente, em agonia de alma. Você deve saber outros exemplos de pessoas que resolveram contestar os ensinos de Deus, negar a Deus. E o fim dessas pessoas nunca são bons. Assim também acontece com Israel, o povo do Senhor. Senaqueribe, Golias e muitos outros que ousaram contestar a palavra de Deus, que ousaram não obedecer ao Senhor, não tiveram um bom fim. Então Deus aqui diz: eu estou falando ao meu povo, criei filhos. Então Deus fala como pai. E nós, como filhos de Deus, irmãos, precisamos sempre ouvir a voz de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós vivemos tempos que muitas pessoas vão a muitas igrejas alimentando expectativas de saírem dessas igrejas com seus desejos realizados. Certo dia eu estava dirigindo uma reunião de oração em um dos campos que trabalhei lá na Bahia, e uma criança correu da porta com um bilhete na mão e me entregou o bilhete e disse assim: pastor, ore por mim, eu tenho um tal problema, mas eu não quero ser crente. Achei interessante aquilo. Não é diferente, muitas pessoas estão indo às igrejas atrás de bênçãos passageiras, mas não querem o compromisso, não querem seguir a Cristo como o Senhor da sua vida, querem andar como andaram aqueles 9 leprosos, que foram até abençoados
fisicamente foram curados, mas seguir a Cristo é outra história. Mas o texto nos diz que aquele leproso que voltou para agradecer, ele fez a melhor opção. Após a sua cura física, a Bíblia nos diz que ele seguiu a Cristo. A partir de então, Cristo se torna o Senhor da sua vida. Isso é importante, irmãos, porque milhares de pessoas estão professando e até querem Cristo como Salvador da sua vida. Mas quando o assunto é senhorio de Deus sobre a sua vida, essas pessoas mudam o seu comportamento. E cabe bem as palavras de John MacArthur quando diz assim, olha, quem não tem a Cristo como Senhor da sua vida, não terá como Salvador. E essa é uma grande realidade. Quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus e vive pelos seus ensinos. Aqui, irmãos, a queixa de Deus é que eu criei filhos, dei tudo o que era necessário para que esses filhos pudessem crescer, mas eles me abandonaram. Israel não pôde se queixar do amor de Deus. Deus amou tanto a Israel, e conforme diz John Owen nos seus escritos, Deus amou tanto o seu filho Jesus, que achou aquilo bom e desejou ter outros filhos. Nós. Deus não só amou Israel em si como um povo fechado, mas ele resolveu expandir a sua graça, o seu amor a outros povos. E essa noite, essa palavra não é uma palavra que ficou no passado, que foi dita para Israel naquele contexto onde o profeta Isaías vivia pessoalmente, onde ele traz sua palavra para 4 reinados. Essa palavra, ela continua viva para mim e para você. E essa palavra, ela se torna viva quando ela tem aplicabilidade e exortação para a minha vida e para a sua vida. Deus, irmãos, tem manifestado o seu cuidado, o seu amor de Pai para conosco. Por isso que nós precisamos, como filhos de Deus, essa noite, ouvir as queixas desse Pai. Eu criei filhos, eu cuidei deles desde a juventude, criei com ternura, com cuidado, os elevei a uma posição de destaque, os fiz crescer. Irmãos, quem tem o cuidado de Deus cresce, é inegável. Se você é filho de Deus, se você está sob os cuidados de Deus, você cresce. É impossível você não crescer. Mas estar sob os cuidados de Deus requer ouvirmos a sua palavra dia após dia. Requer nós orarmos, mantermos comunhão com Deus. Requermos estarmos na comunhão dos santos, na casa do Senhor. Agora, alguns acham que podem ser ovelhas de Deus virtualmente, sem valorizar as igrejas, o convívio na igreja. Eu tenho dito lá na minha igreja, uma das melhores formas que você pode demonstrar que ama a igreja é estar presente nessa igreja, é sofrer com essa igreja, abraçar os desafios da igreja, juntos. Porque o que nós mais temos hoje, irmãos, são crentes desengrejados. São crentes que estão na internet escolhendo o sermão que quer ouvir, o pregador que quer ouvir durante a noite. Nós vivemos dias assim. Somos beneficiados pela era virtual, mas também corremos o risco de descuidarmos de estar na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, valorizando o local onde Deus separou para que pudéssemos nos alimentar da palavra de Deus, ouvir Deus confrontar nossas atitudes, nossa maneira de agir. Então nós precisamos ouvir o que Deus fala. Deus se queixa nesse texto diante de Israel. Como foi que eles reagiram?
o texto nos diz aqui. Eles reagiram com revolta. O povo de Judá estava cercado de tentações. Não somos diferentes do povo de Deus naqueles dias. Eu e você estamos cercados de tentações. Mas entre muitas tentações que nos levam a não escutar a Deus e a nos revoltarmos contra Deus em comportamento, eu quero destacar duas coisas, de forma simples para os irmãos. A primeira delas que podem nos fazer pessoas revoltadas contra Deus, irmãos, está relacionado às companhias. Olha, J.C. Halley chega a dizer assim, que nós não devemos ter como amigo íntimo alguém que não é amigo de Deus. Tem muita gente que tem abandonado o redil do Senhor, a igreja, porque não tem cuidado em relação às suas companhias. Israel, por muitas vezes, irmãos, se deixou influenciar por companhias indesejadas. Sabe, irmãos, quando Deus tirou Israel lá do Egito, a Bíblia nos diz claramente, tem um detalhe muito importante na saída daquele povo. A Bíblia diz que no meio de Israel saiu uma gentalha, um misto de gente, aventureiros que se aproveitaram da situação que Israel agora estava saindo do Egito. Vamos junto com esse povo, vamos sair daqui dessa Venezuela e vamos lá para uma terra que a gente pode se dar bem. Mais tarde, quando Israel vai começar a oferecer cerimônias e a Páscoa, Deus diz, esse povo não deve participar da Páscoa. Está lá na Bíblia. Foi esse povo, irmãos, que em companhia de Israel fez o povo cair na idolatria, em práticas estranhas à vontade de Deus. E não é diferente. Hoje nós temos muitas companhias que, se nós não tivermos estrutura, essas companhias vão nos levar a situações que desagradam a Deus. Não é à toa que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, ninguém pega a saúde de ninguém, mas doença sim. Assim acontece também no âmbito da fé. Se você não tiver estrutura para se relacionar com certo tipo de pessoa, cuidado. É como certas literaturas. Às vezes nós não recomendamos porque a pessoa não tem as bases suficientes para ler aquela literatura. Assim acontece com as companhias. Israel, irmãos, por diversas vezes deixou de obedecer a Deus porque desejou as companhias proibidas por Deus. Então a palavra de Deus nos recomenda que nós tenhamos cuidado com relação a essas companhias. Vamos andar com gente, irmãos, que nos ajude a melhorar a nossa vida com Deus. O provérbio nos diz, ande com sábio, sábio você será. Quantas pessoas que iam tão bem e começam a passar mal na vida espiritual. Quando você vai olhar, observe as companhias dessas pessoas. Infelizmente isso acontece com cristãos dentro das igrejas. Não é que nós devemos ser os melhores, não é isso. Mas devemos ter muito cuidado, se não temos estrutura para mantermos certas companhias, e essas companhias vêm nos influenciar, a nos enfraquecer na fé, na nossa vida de compromisso para com Deus, nós devemos reavaliarmos as nossas companhias. A palavra de Deus nos ensina isso. Por que a revolta contra Deus? A segunda razão é o que nós chamamos da teologia da serpente. O que é isso? Desde o início, irmãos,
Satanás sempre quis jogar Deus contra o homem e o homem contra Deus. Tempo passou e não mudou. O quadro é o mesmo. Satanás sempre vai querer que o homem ache que Deus é injusto para com ele. E ele vai sempre apresentar situações para que Deus entenda que nós, os seus filhos, só seremos fiéis a Deus se Ele nos abençoar em tais e tais áreas. Como Ele assim insultou a Deus quando viu que Jó era fiel a Deus. Jó era um homem muito rico, a Bíblia nos diz que era tão grande a sua riqueza que ele lavava os pés com leite, está lá na Bíblia. Grande era a fartura. Mas Satanás, no dia em que os santos vieram se apresentar a Deus, está lá. Jó, o homem fiel a Deus, ele tenta jogar Jó contra Deus. Ele diz, ele é fiel a ti porque tu abençoou a vida dele. Ele é um homem muito próspero, muito rico, um homem de destaque no Oriente. Assim é fácil de servir. Então note bem, irmãos, que são diversas as situações em que Satanás se apresenta na Bíblia tentando jogar Deus contra o homem e o homem contra Deus. Um certo escritor ateu disse assim, que Adão merece mais aplausos do que Deus. Porque Adão teve a coragem de enfrentar esse Deus impostor do Gênesis. Tem muitas pessoas, irmãos, aplaudindo aqueles que se levantam contra Deus. E o grande desafio nosso, como povo de Deus, é não atender a essa teologia da serpente. Entender que Deus tudo faz perfeitamente. O fato de Deus não atender meus pedidos, meus anseios, Deus nunca deixará de ser bom. Ele sempre será bom para mim e para você. Ainda que as coisas não deem certo nas diversas áreas da minha e da sua vida, Deus continuará sendo bom, porque Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Certa vez, quando eu terminar um estágio, quando eu era seminarista lá na Bahia, eu passei muitas dificuldades quando eu era seminarista. Vim de uma família não crente, que não me apoiou, em função da minha fé. E certo dia, vindo de um campo, terminando o estágio, voltando ao seminário, recebi uma boa oferta e eu disse assim, esse ano eu vou de executivo para o Recife. Vou pegar o ônibus, atravessar a Bahia, Juazeiro, e vou pegar o executivo e vou de executivo para o Recife. Eu chego rápido, mais confortável. Naquela época, nós tínhamos o ônibus que a gente chama de, naquela época a gente chamava lá de pinga-pinga. Era um ônibus que parava em todo lugar. Mas eu disse, não, esse ano, graças a Deus, eu recebi uma boa oferta da SAF, da igreja, e eu vou de executivo. Fiz de tudo, arrumei minhas malas lá no interior da Bahia, e fiz de tudo para chegar em tempo na rodoviária de Petrolina para pegar o executivo. Mas houve alguma coisa lá, um atrapalho, que hoje eu sei que não foi atrapalho, mas foi providência de Deus, e aí eu perdi o executivo. Eu tive que ir no pinga-pinga. E eu subi assim, contrariado, naquele ônibus. Naquela época era um dos piores ônibus. Mas eu subi contrariado, coloquei as malas e sentei lá assim, ó, contrariado com Deus. Irmãos, então o ônibus seguiu. O executivo já tinha ido na frente. Quando chegamos no sertão, antes de chegarmos do Salgueiro, Sertão Central, tinha um ônibus parado, muita gente na estrada, maior aperreio, gente chorando. E o ônibus parou atrás, o executivo. Aliás, o executivo parou na frente, com esse pessoal chorando, outros transtornados, e o meu pinga-pinga parou atrás.
E aí o motorista desceu, muitas pessoas desceram, eu desci também quando a gente foi ver. Os assaltantes altamente armados entraram e fizeram cata dentro do executivo. Só faltou matar gente. E aí eu voltei para o meu ônibus, sentei na cadeira, pedi perdão a Deus e agradeci por Deus não ter concedido a minha ida no executivo. Deus me conservou no pinga-pinga. É difícil às vezes você enxergar os propósitos de Deus. E essas experiências a gente tem que ver a mão de Deus. Nem sempre, irmãos, Deus vai nos colocar em situação confortável. Porque Ele sempre vai saber o que é o melhor para nós. Então vamos ter cuidado, irmãos. Vamos caminhar para o final, mas vamos ter cuidado com essa teologia da serpente, que constantemente nos tenta dizer que Deus não pensa no melhor para nós. Quando Ele diz lá no jardim, olha, Deus disse para vocês não comerem desse fruto proibido. Sabe por quê? Certamente Adão e Eva disseram, não, nós não pensamos sobre isso. Porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, conhecedor de todas as coisas. E aí eles ficaram com aquele grilo na cabeça. E aí, em cima daquele insuflo, daquele insulto, daquela teologia da serpente, eles ousaram desobedecer a Deus e se deram mal. E hoje nós sofremos em função dessa desobediência federativa. O que Adão fez e Eva tem tudo a ver com o meu e com o seu comportamento hoje. Não somos pelagianos. Nós acreditamos que o que aconteceu com Adão e Eva, até hoje nós pagamos as consequências disso. Somos filhos de Adão. E o diabo continua trabalhando. A guerra e a luta pela verdade continua, como escreveu John MacArthur, no seu comentário da carta de Judas. A guerra pela verdade. A teologia da serpente continua viva, irmãos, tentando nos jogar contra Deus e Deus contra a gente, para que a gente ache que Deus sempre é injusto, que Deus não olha para mim e para você. Quem sabe, irmãos, se esse pensamento de alguma forma não influenciou os filhos de Israel nessa situação a se levantarem contra Deus. Daí porque Deus se queixa, e aí eu já vou caminhar para a conclusão. Fazendo o comparativo, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi sai ao encontro do seu dono. O jumento instintivamente vai à sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. E aqui, irmãos, é uma queixa de Deus em relação a isso. O que nós precisamos fazer como filhos de Deus? Sempre procurar entender a vontade de Deus. Sempre deixar que Deus atalhe nossos caminhos, que Ele decida sempre o que é o melhor para as nossas vidas. Então, irmãos, vamos ter cuidado com as influências. Vamos ter cuidado com os pensamentos de que Deus é injusto e que Ele não está nem aí para o meu e para o seu clamor, para o meu e para o seu sofrimento. Vamos ter cuidado com aquela ideia de que pare de orar. Deus não responde sua oração. Eu e você temos provas suficientes de que Deus, como Pai, tem nos amado, tem cuidado de nós, tem respondido às nossas orações, e as respostas de Deus em relação às nossas orações nem sempre é dizer sim, mas às vezes é silenciar. Deus está trabalhando até no silêncio para abençoar o seu povo.
Quero concluir pensando numa situação que uma vez passei na infância, no colégio, lá em Pernambuco. Uma vez um colega de classe perguntou à professora: professora, quem é Deus? Então a professora respondeu assim: meu filho, primeiro se preocupe em se achegar a Deus. Depois que você se achegar a Ele, certamente Ele vai dizer quem é Ele para você. Foi uma boa saída, né? Isso nos ensina, irmãos, que de fato o que é prioritário é nós nos achegarmos a Deus, através de Jesus Cristo. E chegar a Deus tem a ver com ouvir a sua voz. Chegar-se a Deus tem a ver com ouvir as queixas de Deus. Como nós estamos nos comportando dia a dia diante das queixas de Deus? Temos lido a sua palavra? Temos mantido a comunhão no redil dos santos? Temos buscado mais a Deus em oração? Temos lido e buscado companhias que de fato nos ajudam a nos fortalecer na presença de Deus? São perguntas que eu e você devemos responder à luz da obediência à palavra de Deus. Quero deixar aqui essa mensagem, quem sabe uma reflexão mais longa, para você pensar comigo nesse texto. Deus se queixa, as queixas dele continuam diante de mim e de você que fazemos parte do povo de Deus.